Fala aí, galera, bem-vindos ao canal Virou História. Eu sou o professor Cadu, historiador, e agora nós vamos falar sobre um personagem que é o mais procurado em sites de pesquisa e também mais estudado entre a academia e os estudiosos. Nós vamos falar de Jesus. Mas antes, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo aqui no seu canal. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, quem é esse cara, né, que todo mundo fala e que no mundo ocidental é a pessoa mais conhecida, né, para os historiadores, né, é uma pessoa que nasceu no Oriente Médio, teve sim seus seguidores, é quase unânime, né, entre os historiadores que realmente existiu essa figura, esse Jesus Cristo, tá? Para os teólogos e também cristãos principalmente, ele vai além de uma figura histórica para se tornar ali o ponto central de uma religião a maior que existe no mundo. Tá? Então esse Jesus de Nazaré, né, por que recebe esse nome Jesus de Nazaré? Jesus ele nasce então na região da Palestina, né, hoje aonde está o Estado de Israel, e na cidade de Belém, né, uma cidade que está ao sul desse país. Ele nasce, né, para nós historiadores entendemos que ele nasceu nos anos 4 antes de Cristo. Parece um pouco confuso, né, mas é a data que é dada aí para o seu nascimento. Então ele nasce em Belém devido a algum decreto do rei Herodes, que era o rei então de Israel, de querer matar as crianças que estão, né, que recém-nascidas até 2 anos de idade. Então Jesus ele foge com seus pais José e Maria para o Egito, né, onde acreditamos que ele pode ter ficado aí em Alexandria, né, no Egito, que é uma parte do Egito que é onde ela é mais influenciada pela cultura grega, e com isso ela consegue receber de pessoas de outras culturas. Então Jesus está aí com seus pais, passa um tempo, ele volta para Israel, mas não mais aí na cidade de Belém. Lembrando que quando Jesus nasceu, ele foi visitado, a gente não pode esquecer, né, pelos 3 reis magos. Ele recebe então visitas de outras pessoas, tá? Mas Jesus ele vai para então o Egito. Quando ele volta para Israel, ele tem a sua infância em Nazaré, né? Por isso o nome Jesus de Nazaré, e Nazaré ela está dentro então da Galileia. Por isso ele também é conhecido como Galileu. Então, assim, Jesus tem a sua infância, né, a parte da sua juventude, sua vida adulta, aí nessa região da Galiléia, que está mais ao norte de Israel. Em Nazaré, Jesus ele começa então a trabalhar com seu pai no ofício que ele tem. Jesus foi carpinteiro. A Bíblia fala onde que seu pai foi carpinteiro e ele também, tá? E ele também foi educado em sinagogas, assim como todo bom judeu, tá? O judeu, para quem não sabe, o principal modo de ensino, né, até então, nessa época, eram as sinagogas, onde a criança, né, principalmente, ou seja, os homens, eles nascem dentro de escolas, que é chamado de sinagogas, para aprender principalmente da lei, a Torá, que é a Bíblia judaica, tá ok? E cresce também aprendendo de tudo que é a cultura deles, né? É falado ali do Pentateuco, é falado dos profetas, né? De tudo que se tinha de religião judaica era aprendido na sinagoga. E Jesus, ele cresce com esse ensinamento, né? Eu não sei se todos sabem, mas Jesus era judeu e cresceu aprendendo de suas leis. Aos 30 anos de idade, Jesus então começa
a sua grande missão, o seu ministério. Ele foi batizado por João Batista, tá? No Rio Jordão. Sendo assim, ele é apresentado publicamente. João o apresenta publicamente às pessoas, né? João Batista, que é considerado o último profeta, que veio anunciar, né, a vinda desse então Messias aguardado. E também Jesus, durante o seu ministério, ele jejua, tá, por 40 dias no deserto. Ele passa então, ele faz esse voto de passar 40 dias de jejum no deserto, onde ele foi tentado 3 vezes, né? Ele também começa o seu ministério público na Galileia, aonde ele encontra boa parte dos seus 12 discípulos, né? Que é tão conhecido como foram depois os seus apóstolos. Ele então começa a chamar os seus discípulos, que é dessa região, né? Aí nós entendemos o porquê nasceu a palavra Cristo, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título que remete ao Messias, né? A palavra Christos em grego significa o ungido, que é a mesma coisa do Messias. Quando Jesus estava ali reunido com os discípulos, ele pergunta para eles: quem dizem que eu sou? Né? Então os discípulos dizem: uns dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é outro profeta, uma pessoa bem legal. Até que Pedro, um de seus discípulos, levanta e fala: você é o Cristo. Olha só, então você pode observar e entender junto comigo que não é o nome de Jesus, mas é um título que é dado a ele, o ungido, o Filho de Deus, o Messias que estava sendo aguardado pelo povo judeu há muito tempo. Sendo assim, Jesus ele começa então suas viagens missionárias, né? Indo para a Judéia, indo para Samaria, as cidades que estavam fora então dos limites judaicos, né? Passando a evangelizar, passando a falar do amor de Deus, passando a dizer que ele era o Messias e também fazendo milagres, libertando pessoas de suas opressões. Jesus, então, nesse período, ele começa a falar de si, começa a falar do Pai e dos feitos que são realizados, que a gente consegue achar lá nos evangelhos que está no Novo Testamento. Nós sabemos que a vida de Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, está lá nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, livros que são considerados evangelhos, né, que fala diretamente da vida de Jesus. Jesus, então, já com os 12 discípulos, já com inúmeros seguidores, que aonde Jesus estava, ele tinha muita gente que o seguia devido aos seus feitos e os ensinamentos. Jesus ele conseguia atrair para si muita gente, né, por ele ser considerado um professor, um rabino, mas também como uma pessoa que veio amando de Deus. Certa vez Jesus já ao final, cumprindo-se então já os momentos finais do seu ministério, ele está a caminho, chega até Jerusalém. Em Jerusalém, depois que acontece a Santa Ceia, né, que ele reúne-se com os discípulos, então ele foi traído por um dos seus discípulos, chamado Judas, que então o vendeu para o Império Romano. E ali ele foi julgado pelo Sinédrio, né? O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o posto mais alto de um tribunal, né? O tribunal mais alto, como se fosse o STF nos dias de hoje, né? Mas no campo político, tá? E também religioso. Então ele foi julgado e foi então recebeu o castigo de morte, morte de cruz. Como nós sabemos, Jesus foi crucificado no Gólgota, tá? 3 dias após, o que a gente pode ver na Bíblia, né? No que está nos escritos, é ao 3º dia. Ele ressuscitou, ele ficou aqui pela terra por 40 dias. Desses 40 dias a gente consegue, foi registrado mais de 500 pessoas como testemunhas dele. Tá? Isso nós temos escritos, nós temos
nos livros apócrifos também, ou seja, livros apócrifos são aqueles extra-bíblicos, que não está no cânon bíblico. Nós temos mais de 500 testemunhas que conseguiram conversar, ver Jesus por 40 dias. Ele fica aqui com os discípulos, com as pessoas, e depois ele sobe novamente para o Pai. Antes de subir para o Pai, ele deixou algumas instruções para a sua igreja e para os seus discípulos. Sendo assim, nós temos ali as primeiras igrejas acontecendo, que eram pequenos grupos em casas, né, dando início então a essa religião que é o cristianismo, que existe até os dias de hoje. Só de pensar, né, que há mais de 2000 anos atrás, esse homem que com 3 anos apenas de ensinamento de ministério, ele consegue deixar um legado tão grande que até hoje é falado do seu nome. Bom, deixamos aqui então um pequeno resumo de quem foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado do que foi falado aqui. Lembrando que você pode deixar o seu like, você pode ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, e eu tenho certeza que muito mais você vai gostar de estar aqui com a gente. Em breve teremos novos vídeos. Virou História.